Bom, pessoas, então, continuando o nosso capítulo 3, hoje vocês vão ter que prestar bastante atenção e, por favor, perguntem, porque a gente tem muitos detalhes aí durante esse capítulo 3, agora, né, nesse finalzinho do capítulo 3, que vai dar um nozinho aí na cabeça e vai exigir um pouco de atenção. Então, qualquer coisa, perguntem, me cortem aí se eu estiver falando muito rápido e também interajam para que a gente consiga absorver o máximo dessa parte aí. A gente já está chegando na nossa fundação oficial da psicologia científica. Bom, estamos aí finalzinho do século XVIII. Já um período entre o final do século XVIII e já a primeira metade aí do século XIX. Né? Nós temos, como a gente já viu aí, a ciência ela vai se desenvolvendo e nós temos vários procedimentos científicos que vão se organizando e se estruturando a partir das ciências naturais. E aí o livro vai destacar a fisiologia e a física como sendo elementos muito importantes nesse processo, porque vão permitir e vão ser utilizadas, vão ser defendidas pelos cientistas como instrumentos necessários ou instrumentos valorosos para a explicação de todos os fenômenos. Então tudo vai ser entendido, lembra lá do nosso espírito do mecanicismo desde o início ali do capítulo 2, né, quando a gente começa a ver as leis mecânicas, ou seja, as leis físicas, né, que regem tudo o que acontece no mundo, todos os fenômenos. Né? Fenômenos, sempre que vocês leem essa palavra, fenômeno é tudo aquilo que aparece, é tudo aquilo que vem à nossa consciência. Então, tudo aquilo que o ser humano tem acesso, tudo aquilo que o ser humano percebe, tudo aquilo que faz parte desse mundo humano, pode ser medido, pode ser mensurado através dos princípios da física. Bom, então aí nós temos a defesa, a partir desses princípios da física, que existem forças ou princípios ou meios que eles vão chamar de psicoquímicos, ou seja, que fazem parte da mente e que fazem parte de uma química, de uma espécie de funcionamento entre elementos, entre substâncias que atuam no organismo, e o funcionamento ou a forma como essas substâncias químicas reagem na mente ou reagem no cérebro formam então esses princípios, ou podem ser mensurados a partir dos princípios da física. Tá? Então é como se nós tivéssemos alguns elementos, algumas substâncias que fazem funcionar. Isso porque já se tem, né, como a gente viu anteriormente, já se tem meio que a certeza que existe um impulso, algo que faz funcionar a mente, né, algo que faz colocar a mente em movimento. E vários desses impulsos aí, dessas pessoas que defendem esses impulsos, vão inclusive ligar o impulso mental a um impulso elétrico, né? Esse impulso, ou seja, essa forma de energia que vai dar movimento, né, como no próprio elemento do mecanicismo, que vai dar movimento à mente humana. E aí nós temos a influência do materialismo, do próprio mecanicismo, do empirismo, do experimentalismo e da medição, como elementos importantes nessa união de procedimentos, nessa união de metodologias que vão ser a fisiologia e a física. Isso vai permitir, então, que a psique, como elemento, ou a mente, né, como um elemento da constituição, da dimensão do ser humano, possa ser abordada cientificamente. Então, como que eu vou estudar, como que eu vou entender como a mente funciona? Esses experimentalistas, esses primeiros pensadores que a gente vai ver agora, esses três personagens da aula de hoje, vão começar a utilizar esses princípios da fisiologia e da física para buscar, então, uma abordagem científica da investigação psicológica da mente. Investigação psicológica agora ela é limitada a como a mente funciona e quais os princípios físicos que fazem com que essa mente funcione.
Tá? Então a gente ainda não tem aí nenhuma preocupação de aspectos psicológicos de uma natureza consciente ou de como se organiza ou se divide essa mente, né? É apenas entender que a mente, ela é, como a gente viu lá no capítulo 2 ainda e no início do capítulo 3 também, a mente ela tem o mesmo modo de funcionamento do universo mecânico, ou seja, é regida por uma substância e por um movimento de uma substância, assim como o corpo também, e a mente segue os mesmos princípios, né, do universo e do corpo humano, da natureza como um todo. Então essa abordagem científica da investigação psicológica da mente, ela vem para... Nossa, tá bem... Não, tá ok. Então, essa abordagem científica da investigação psicológica, ela se limita a entender esse princípio, esse impulso que faz gerar, no caso, o movimento que põe a mente em funcionamento, ou as substâncias da mente, que vão ser entendidas aqui como substâncias químicas no organismo, né? Então, são substâncias químicas na mente que põem em funcionamento esse organismo ou esses fenômenos mentais. Beleza? Tá bom, Thaís. Ó, depois não esquece de ver aqui e acessar o vídeo, tá? Ai, meu Deus, voltei demais. Peraí. Aqui, fica melhor assim. Bom, então os primórdios dessa psicologia experimental, que seria essa abordagem, né, para estudar os processos psicológicos da mente, essa abordagem científica para entender esse funcionamento mental, vai ser chamado então de um início de uma psicologia experimental, ou seja, uma psicologia ou um modo de estudar essa psique que vai ter como base o método experimental. Mas ainda não é aqui, e nós não podemos comparar esses primórdios com os fins que a gente vai ver aí a partir do segundo bimestre, com o que vai ser realmente a psicologia experimental, né? A gente está vendo aqui o início do que a gente vai chamar de psicologia experimental, que é justamente o modo de estudar a psique através dos métodos experimentais das ciências naturais. Tá? Quem vai então fazer esse procedimento? Quem vai utilizar isso? Esses métodos das ciências naturais, os métodos experimentais, né, serão esses 4 experimentalistas alemães que vão constituir o objeto de estudo, o novo objeto de estudo para isso que vai surgir, que nós chamaremos de psicologia científica. A psicologia como ciência, dentro de todo esse contexto que a gente está estudando aí a partir do século XVII, século XVIII, século XIX, ela só vai ser considerada ciência porque ela vai constituir um objeto de estudo que vai ser considerado válido pela academia científica, ou seja, as ciências daquele momento vão reconhecer que esse objeto de estudo é um objeto de estudo válido, é um objeto de estudo palpável, concreto, para se constituir um conhecimento, ou seja, para se constituir uma ciência. Beleza? Isso, a gente está chegando nesse momento, Érica, né? De que ele vai ser, que vai se constituir a psicologia como uma ciência. Esses 4, o Hermann Helmholtz, o Ernest Weber, o Gustav Theodor Fechner e o William Wundt, eles vão constituir, eles vão aos poucos, pelos procedimentos, por aquilo que eles vão começar a estudar e pelos métodos experimentais aplicados ao estudo da psique, eles vão começando a compor esse objeto de estudo, que vai ser o objeto de estudo oficial quando da fundação da psicologia científica. Então, a gente tem aí 4 experimentalistas lá na Alemanha que vão, aos poucos, pela reprodução dos métodos experimentais, e a gente vai ver hoje 3 deles. Então, nessa reprodução dos métodos experimentais, eles vão constituindo teorias
que vão então formando esse objeto de estudo. Vão dizer assim, olha, esse aqui, a partir desses princípios, a partir dessa metodologia, nós conseguimos utilizar isso para mensurar a psique ou para mensurar o fenômeno mental. E isso constitui, então, a psique ou o fenômeno mental, o processo consciente da mente, vai se constituindo nesse novo objeto de estudo que será dado a essa nova ciência chamada psicologia. Beleza? Exatamente, Jesus. A partir desse procedimento todo que a gente vai ver agora, que a gente chama e que o livro localiza como primórdios da psicologia experimental, nós temos então a constituição da psicologia como ciência, e aí a gente tem aquele ponto, né, que está lá no capítulo 1, que as autoras colocam, que é aquele ponto de separação que elas localizam lá no capítulo 1. Então, a partir daqui para trás, a gente tem uma psicologia pré-científica, né, que é esse ponto de uma psicologia mais filosófica ou mais como objeto de estudo de uma filosofia, e a partir desse ponto começa a se formar o que nós vamos chamar de objeto de estudo científico e de psicologia científica. Então, a gente está chegando exatamente nesse momento que as autoras falam lá no primeiro capítulo, que é um momento decisivo aí para diferenciar um estudo mais moderno da psicologia, porque ela vai se afinar com o discurso da ciência moderna, e de um estudo mais antigo da psicologia, que seria esse que a gente vem até agora, esse momento. Beleza? Bom, então, nós vimos que são 4 experimentalistas alemães. Então, por que a Alemanha? Por que a Alemanha vai ser o centro disso, né? A gente viu que ali racionalismo, empirismo, principalmente essas duas grandes forças, elas vão se desenvolver ali no eixo França e Inglaterra. E a gente tem França e Inglaterra, e como eu disse para vocês, o eixo França, Inglaterra e Itália como como os três as três grandes potências da época, principalmente 3 grandes potências que vão ali se alinhando no século XVII, a partir do século XVII e século XVIII. A Alemanha, ela vai apenas se formar como um país no século XIX. Ali em torno de 1870, se eu não me engano, é que a Alemanha se forma como um país, né? Que se forma como como uma nação mesmo bem organizada, como as outras. Então, até meados ali, até um pouco mais da metade do século XIX, a Alemanha nem sequer ela era um país determinado, ela era ainda um resquício do Império Romano. Olha só, o Império Romano, chamado inclusive de Império Romano do Ocidente, né, ou Império Romano Ortodoxo, era a reunião das comunidades ou dos feudos ainda que mantinham algumas tradições desse império. E estava ali, e esses feudos então começam a se unificar para formar o que vai ser a Alemanha, o que é a Alemanha hoje. Então, a Alemanha ela vai se destacar aí a partir do século XIX, e em praticamente 20 anos a Alemanha se torna o que é um solo fértil para o crescimento de novas ciências e principalmente para o crescimento da psicologia. Apesar de nós não falarmos de Alemanha como uma potência nessa época, a Alemanha nos seus feudos ou nos seus estados, né, independentes, antes da sua formação como nação, ela tinha e se constituía de várias grandes cidades, de várias grandes potências econômicas, e também dentro da própria Alemanha, desse território que vai se formar a Alemanha, nós tínhamos muitas das principais universidades europeias. Então, quando a Alemanha se forma como um país, ela compreende no seu território muitas universidades grandes da época, né? E isso acaba tornando a Alemanha, em pouco tempo, uma grande potência acadêmica e científica, que ela vai se unificar sobre uma única cultura, uma única lei, né? Uma única legislação que vai então reger sobre todo esse território, e tudo o que se tinha como
composição de outros estados menores que farão parte dessa nova Alemanha, vão então ser vão ser parte dessa grande potência que a Alemanha vai se tornar. Então, a partir do finalzinho ali, na segunda metade do século XIX, a Alemanha vai meio que ganhar terreno no solo acadêmico, né? Como uma grande potência acadêmica. E isso vai favorecer o surgimento da psicologia. Então, por isso que a psicologia vai surgir na Alemanha. Primeiro, a Alemanha ela vai vir como uma grande... buscando como é que eu posso colocar para vocês? Ela vai vir buscando um lugar ao sol, buscando se destacar, buscando de alguma forma concorrer ou alcançar ou estar no mesmo nível das outras grandes potências acadêmicas, a partir da própria educação, a partir da própria pesquisa. Então ela vai buscar chegar a esse mesmo nível, e isso vai fazer com que a Alemanha tenha uma abordagem científica diferente. O modo como a Alemanha vai ver a ciência, vai constituir e vai valorizar a ciência, vai ser diferente das outras. Porque a gente vai ter, principalmente aí no eixo França e Inglaterra, uma ortodoxia, um tradicionalismo muito grande. Então, assim, a França e a Inglaterra elas vão meio que ter medo ou meio que não querer se lançar ou estudar outros objetos ou se lançar em outras metodologias, porque eles vão ser muito ortodoxos, vão ser muito tradicionais. A França, a Alemanha, a França, a Inglaterra, a Espanha nesse momento, a própria Itália, elas vão ficar meio que preconceituosas com outras formas ou com outras possibilidades de estudo, tendo em vista que a ciência já estava tão fortalecida após vários movimentos que eles vão defender a ciência daquela forma e vão meio que ser bem preconceituosos mesmo com outras formas de conhecimento, ou na utilização, inclusive, de alguns das metodologias experimentais que vão fazer parte, então, do estudo desses quatro personagens que nós vamos estudar hoje. Peraí, deixa eu abrir o chat aqui que saiu. Bom, então a abordagem científica alemã ela vai ser diferente. A Alemanha ela vai ver, e as universidades alemãs vão ver a ciência de uma outra forma, com uma outra urgência, que não só apenas reproduzir o modelo dos outros países. Então a Alemanha vai meio que entrar nesse território científico, dizendo assim, nós vamos apostar. A gente vai apostar em coisa nova, a gente vai apostar em métodos diferentes, a gente vai apostar principalmente em métodos que o restante da Europa não pratica. E isso vai ser importante principalmente para os métodos experimentais. Vários dos métodos experimentais que o restante da Europa ignorava ou que não achava condizente com a ciência tradicional da época, vão ser utilizados pela Alemanha. E esses caras, esses nossos personagens de hoje, vão utilizar muito esses métodos experimentais que não eram bem conceituados, que não eram bem vistos naquele momento. Então, a abordagem científica alemã, ou seja, o modo como a Alemanha vai entender e vai investir na sua ciência, ela vai ser diferente do restante da Europa. O movimento reformista das universidades, essa abordagem científica vai trazer, então, uma forma diferente de compor essas universidades. Lá no início do século XIX, meio que a Alemanha passou por uma onda de reforma educacional voltada para os princípios de uma liberdade acadêmica. Então, os professores, na época, eram encorajados a ensinar o que eles queriam, da forma que eles queriam, sem muita interferência. Eles poderiam conduzir e escolher o tema das próprias pesquisas. Então, a própria universidade alemã ela vai se compor com uma liberdade, inclusive uma liberdade de cátedra, ou seja, uma liberdade de conduzir assuntos, de desenvolver pesquisas bem maiores, bem mais diversificadas do que as universidades tradicionais na Europa. Essa liberdade vai ser
completamente não só desconhecida, como ignorada pela Inglaterra e França, por exemplo, mas vai se estender para todas as áreas da pesquisa científica na Alemanha. Isso vai ser um grande. É isso que vai compor esse solo fértil, né? Então, olha por que esses métodos experimentais, ou um estudo de uma psique, de uma mente, que em tese, ela não vai ter um elemento concreto para ser mensurado. E essa era a grande crítica das outras nações, ali, principalmente França e Inglaterra. Tipo, o que é essa mente? Como que eu vou mensurar? Que concretude eu tenho para aplicar métodos de medição, para aplicar métodos de experimentação? Então, a mente ela não era concreta. Né? Essa ideia de mente ela não tinha uma concretude. E na Inglaterra, principalmente, em que nós temos o movimento do empirismo, em que a sensação, em que os elementos físicos da sensação vão ganhar mais notoriedade, isso vai acabar também levando a uma crítica para essa constituição do que é essa mente, né? Como uma coisa mais abstrata. E a mente, enquanto abstrata, enquanto não concreta, enquanto não material, ela acaba saindo e sendo criticada muito qualquer estudo que venha para esse objeto que é não concreto. Ou seja, como que eu vou mensurar, como que eu vou medir, como que eu vou reproduzir uma mente que ela não tem matéria, ela não tem concretude. Então isso na Alemanha, por essa liberdade, por essa forma diferente de ver a ciência e por esse movimento reformista, essa liberdade nas universidades, vai criar um bom solo para que a psicologia possa surgir, né? Então esse estilo universitário alemão vai criar um ambiente ideal para o surgimento de uma investigação científica da mente. Então vai ser assim, novas técnicas, novas formas de aprendizagem, tudo isso vai impactar na forma como os alemães vão ver a ciência. E isso também vai, logicamente, refletir nas condições econômicas. Assim, tudo que essa liberdade vai trazer vai fazer também com que a Alemanha invista muito e as universidades invistam muito nessas formas particulares, nessas formas individuais desses professores de ensinar e de produzir ciência. Outro ponto, eles vão investir a tal ponto de que viver de pesquisa na Alemanha nessa época era completamente viável. Enquanto que na França e na Inglaterra, por exemplo, um professor não conseguiria, ou um cientista não conseguiria sobreviver apenas de pesquisa, sobreviver apenas da sua atividade na academia. Né? Então, isso vai favorecer muito. Na Alemanha, a galera conseguia viver com a sua pesquisa. Bom, então esses três motivos aí vão fazer com que a Alemanha seja esse solo fértil, né, para o surgimento da psicologia. Beleza, galera? Alguma dúvida? Bom, então vamos para o primeiro, que é o Hermann Helmholtz. Hermann Helmholtz. Tá? Então, esse cara, a gente vai pular toda a parte da biografia dele, e as duas grandes contribuições que o livro destaca estão na questão da pesquisa dele relacionada à velocidade do impulso neural, né, e com relação à visão e à audição. Então, o Hermann ele vai ter essa grande contribuição aí com o estudo do impulso neural. E ele vai, através dos métodos experimentais, ele vai meio que contrapor e conseguir provar o que outras áreas que já haviam falado, por exemplo, da natureza desse impulso nervoso ser elétrico, elas falavam que era rápido demais. O impulso, por ter essa natureza elétrica, ele seria rápido demais para ser medido, ele não poderia ser mensurado. E o Hermann ele vai desenvolver, então, um primeiro procedimento para uma medição empírica do impulso neural. E ele vai conseguir fazendo isso através de uma medição estimulando um nervo e um músculo da perna de um sapo. E aí, a partir disso, ele vai, assim, a partir dessa estimulação desse nervo, ele vai medir o tempo
que leva entre a estimulação e a resposta, ou seja, o movimento da perna do sapo. E ele vai fazer essa medição, depois de várias medições, em vários momentos, porque a gente tem que entender que o procedimento científico, sempre lembrem, a experimentação, a repetição, fazem parte desse processo. Então, depois de vários procedimentos, de várias repetições, ele chega a essa média, que é de 27 metros por segundo. E ele afirma, então, que o impulso nervoso, ou seja, aquilo que dá movimento e que faz com que a energia perpasse desde o estímulo indo ao cérebro. Lembra daquele desenhozinho legal que eu fiz que eu mostrei para vocês na aula passada? Aquele ponto que vai desde o estímulo no lugar, vai até o cérebro e volta para o lugar provocando a reação. Todo esse movimento todo esse trajeto tem, então, uma velocidade média de 27 metros por segundo. Então ele vai meio que discordar e vai na contramão de tudo aquilo que a galera estava falando, de que o impulso é muito rápido, não dá para medir um impulso nervoso, porque ele tem natureza elétrica, não se tinha ainda qualquer medição do fenômeno da eletricidade, né? Não se tinha qualquer garantia de medição dos impulsos elétricos, e esse cara vai desenvolver então essa medição empírica a partir de experimentos e procedimentos com sapos. E aí temos a primeira medição empírica do impulso neural, que vai ser numa média de 27 metros por segundo. O Helmholtz também vai garantir que existem diferenças individuais nessa reação, ou seja, que nem todo mundo, ou que nem todo animal vai ter essa mesma velocidade, por isso a gente fala uma velocidade média, né? Então existem animais, existem inclusive partes do corpo que elas podem reagir mais rapidamente. Oi. Desculpa, não pode falar. O termo uma medição empírico, o que quer dizer empírico na medição do impulso neural? Empírico na própria experiência. Lembra que empírico quer dizer experiência. Então é na própria experiência do procedimento. Ou seja, ele foi e fez a coisa acontecer. Então é uma medição baseada na experiência de ver ou de provocar um estímulo na perna do sapo e aí medir o tempo que leva a partir da sua observação para o movimento acontecer. Então, empírico quer dizer que acontece no momento, na hora, real, imediato. Ok? Que ele foi, tipo, testemunha disso, né? Algo assim. Isso, o empírico, toda vez que você ouvir a palavra empírico, quer dizer experiência. Então, medição empírica significa uma medição com base nos procedimentos experimentais. Então, empírico sempre tem a ver com a experiência do momento, que ela é imediata. Ok? Nada. Isso, ele foi lá, fez e provou que era daquele jeito, organizou todo esse procedimento. Empírico sempre quer dizer experiência. Quando vocês virem empírico, quer dizer assim, uma reação natural. O que é uma experiência empírica? Vocês podem usar isso também para explicar para a mãe, para o pai de vocês, quando vocês quiserem ir para uma balada e eles não deixarem, né? Pai, eu preciso ter a experiência empírica, ou seja, eu preciso viver este momento. Preciso ter uma experiência empírica desta festa, né? Ou seja, eu vou lá, eu vou observar, eu vou aprender, eu vou sentir aquele momento. Isso é uma experiência empírica, beleza? Bom, então ele vai falar que essas diferenças, que existem diferenças individuais. Isso, contrário de abstrato, ele é concreto, é real, é imediato, né? Então ele vai falar dessas diferenças individuais na reação psicomotora. Essas diferenças elas não vão só estar diferentes de animal para animal, mas também dentro do próprio universo humano nós temos diferença entre as pessoas, entre esse tempo de reação, nessa reação psicomotora entre as pessoas, e numa pessoa mesmo, num indivíduo, existe também diferenças de reações psicomotoras dependendo da parte do corpo, né? Então ele vai sempre
ele vai garantir aí, vai defender essas diferenças individuais dessas reações psicomotoras baseado então nas diferenças entre espécies e nas diferenças entre locais, né, do corpo e também na diferença entre estímulos. Ou seja, não são todos os estímulos que chegam ou que podem ter esse impulso de 27 metros por segundo. Existem estímulos também que podem demorar mais, estímulos que podem ser mais rápidos. Bom, toda a pesquisa da velocidade do impulso neural ela vai se dar através do intervalo mensurável entre o pensamento e o movimento. O Helmholtz ele vai buscar o tempo todo entender qual é a velocidade que se dá desde o momento em que o movimento é pensado, ou seja, quero pegar um copo de água. Então, no momento em que essa reação neuroquímica acontece até o movimento se iniciar. Esse intervalo entre pensamento e movimento, o Helmholtz vai garantir com a sua medição do impulso neural, e inclusive é uma grande novidade no momento, porque se achava que era tão rápido que não poderia ser medido e que não existiria diferença, que não existiria nenhum tempo, nenhuma diferença, nenhum intervalo entre pensar e fazer. E esse cara, o Helmholtz, vai dizer, não, existe sim um intervalo, e esse intervalo pode ser medido entre o momento em que o cérebro age até o primeiro movimento do corpo. Então existe esse intervalo aí, ou seja, uma diferença entre o pensamento e o movimento, ou o motor, né? Entre o psico e o motor. Beleza, gente? Alguma dúvida? Bom, então essa demonstração, né, toda essa experiência do Helmholtz provou que a velocidade de condução não seria instantânea, né? E aí ele vai levantar essa hipótese de que o pensamento e o movimento vão seguir um ao outro, ou seja, primeiro eu penso, depois eu movimento. Eles vão seguir um ao outro num intervalo mensurável, não ocorrendo então simultaneamente, como se pensava, como todo mundo defendia na época. Mas, assim, lembrando sempre que nesse momento essa galera estava muito mais interessada em medir isso, não em entender o significado entre pensar e agir, mas medir isso, medir esse intervalo, entender a relação através da experimentação e da medição. Bom, os estudos deles sobre visão e audição, eles também vão provocar um grande impacto. Ele vai, por exemplo, pesquisar como que os músculos do olho vão funcionar e por qual mecanismo os músculos focalizam as coisas. Então ele vai tentar entender aí como que a luz, né, vai então incidir sobre os olhos e como que os olhos reagem a esses estímulos e a cada estímulo, ou o estímulo luminoso ou o objeto visto. Ele vai fazer medições aí também a partir dos seus estudos da visão. Isso vai favorecer estudos de fotofísica, né? E a audição também vai ele vai estudar a percepção dos tons, a percepção harmônica, a ressonância, tudo isso ele vai buscar, por exemplo, como que um som ressoa no ouvido, como que um som ressoa e qual a resposta desse corpo a partir dessa ressonância. Então ele vai sempre buscar intervalos, né, e vai tentar medir esses intervalos entre um estímulo e a reação desse estímulo. Beleza, pessoas? Alguma pergunta do Helmholtz? Vamos então para o Ernest Weber. O Weber, ele vai ter duas contribuições bem bacanas, que são o limiar de dois pontos e a diferença mínima perceptível. O Weber ele vai se ocupar em estudar esse intervalo de tempo e espaço, principalmente com relação à distância, entre dois pontos, antes que o indivíduo possa experimentar sensações distintas. Ou seja, ele vai tentar buscar assim, como que nós percebemos
estímulos e como nós percebemos diferentes estímulos. Isso vai ser o princípio da pesquisa do Weber. O Weber vai se ocupar da qualidade perceptiva desses estímulos. E aí ele vai chegar nessas duas teorias, que é o limiar de dois pontos e a diferença mínima perceptível. O limiar de dois pontos consiste em distinguir, como que é possível distinguir duas origens separadas de estímulos. Depois eu vou explicar melhor isso. E a diferença mínima perceptível vai então estudar, vai buscar entender a menor diferença detectável entre dois estímulos diferentes. Vamos para cada um deles. O limiar de dois pontos aqui, por exemplo, é o que permite a gente discriminar, ou seja, diferenciar dois pontos separados. Tá? Então, assim, o que faz com que, quando a gente estimule a nossa pele, estimule o nosso braço em dois pontos diferentes, o que faz a gente perceber esses dois estímulos separadamente? Então, o Weber ele vai dizer que existe uma diferença, um limiar, um limite de percepção entre dois pontos diferentes. Vamos pegar aqui, por exemplo, a primeira imagem. A primeira imagem eu tenho dois pontos de estímulo. Só que esses dois pontos estariam muito próximos um do outro. E aí, o modo como o cérebro entende e percebe esses dois estímulos é apenas um só. Porque esses dois estímulos vão, então, acionar o componente neural de uma forma em que apenas um componente neural vai, então, mandar sinal para o cérebro. Então, essa diferença aqui é a mesma coisa se você pegar, por exemplo, para fazer essa experiência do limiar de dois pontos, pega dois palitos de dente e pega esses dois palitos muito unidos, muito próximos, e coloca sobre a pele e tenta espetar você, bem fraquinho, lógico, e aí você vai perceber, por exemplo, a percepção que você vai ter é que somente um lugar do seu braço, por exemplo, está sendo estimulado, apesar de eu ter duas pontas. Isso é o que ele vai chamar de limite. Então, existe em cada parte do corpo, o cérebro vai perceber dois estímulos. Dependendo de quão distante esses estímulos estão, ele pode perceber como um estímulo só, porque os dois estímulos estão estimulando apenas uma área, um componente, um receptor neural, e isso vai ser mandado como uma coisa única para o cérebro. Por exemplo, quanto mais a gente vai distanciando esses dois estímulos, e aí vocês pegam, por exemplo, esses dois palitos e vão distanciando pouco a pouco, vocês vão começando o cérebro de vocês começa a perceber esses dois estímulos como dois estímulos separados. E aí você consegue perceber a dor, né, o estímulo enquanto a reação de dor, em dois pontos separados e não apenas em um. Então, quando eu separo a fonte dos estímulos, eu consigo então ativar dois receptores neurais diferentes, e aí eu tenho duas mensagens diferentes no cérebro. Beleza? Então seria mais ou menos assim, ó, quanto mais próximo, né, eu tenho mais a sensação. Então, quanto menor esse limite de distância, a sensação que o cérebro então vai sentir é apenas uma. E aí ele vai pegar, por exemplo, assim, que no dedo da mão eu preciso de 2 milímetros de distância entre dois pontos para que o cérebro entenda que são dois estímulos diferentes. Ou seja, se no nosso dedo, eu pegar dois palitos de dente, dois alfinetes, dois estímulos, e colocar esses estímulos a menos de 2 milímetros, o nosso cérebro vai entender que só há um estímulo ou uma coisa na pele estimulando essa dor, esse ponto. Para que o cérebro identifique no dedo que existam dois estímulos, a distância entre esses dois pontos, ou seja, o limiar, né, o limite desses dois pontos, precisa ultrapassar, por exemplo, 2 milímetros. No dedo do pé, vai depender, por exemplo, no dedo do pé, 3 a 8 milímetros, é bem maior para que você perceba
esses estímulos como estímulos diferenciados, ele é bem maior, e aí na palma da mão, no dorso, na língua e assim por diante. Ele vai medir em cada um dos nossos do nosso corpo, em cada órgão, em cada parte do corpo, ele vai medir esse limite, vai estabelecer um limite de percepção entre dois pontos diferentes. Beleza? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Bom, então vamos para a diferença mínima perceptível. O Weber vai dizer o seguinte: quanto mais intenso for o estímulo inicial, ou seja, quanto mais intenso for o primeiro estímulo dado, maior terá que ser o segundo, né, de modo que a diferença se torne perceptível. Ele vai dizer assim, uma vez que eu pego um palito de dente e faço uma força sobre um ponto no meu braço, para que eu possa perceber alguma mudança de estímulo, a próxima vez que eu encostar esse palito de dente no mesmo lugar na minha pele, eu preciso fazer uma força maior para que o meu cérebro entenda e perceba esse novo estímulo. Se eu colocar um palito num ponto da minha pele e tirar e depois colocar esse palito no mesmo ponto com a mesma força, o cérebro não vai perceber esse novo estímulo, porque existe aí uma diferença mínima do qual faz com que o cérebro possa perceber uma diferença entre os estímulos. Então isso é a diferença mínima perceptível. Quanto mais intenso for o estímulo inicial, maior terá que ser o segundo estímulo, de modo que a diferença vá se tornar perceptível para o cérebro. Tem uma outra forma também de entender. Não é aqui não. É só essa que eu lembrei agora é do Fettner. Ficou clara a diferença mínima perceptível? Ficou claro esses dois pontos, a diferença mínima perceptível e o limiar de 2 pontos? Alguém tem alguma pergunta? Ficou claro? Beleza, então. Ok. Então vamos para o último da noite. Hoje a gente vai até terminar, acho que um pouquinho mais cedo. Que é o Gustav Theodor Fettner. Esse cara vai ser, inclusive, vocês vão ver ali no início do capítulo 4, por que não foi esse cara que foi o grande iniciador da psicologia? Porque ele vai trazer contribuições muito importantes. E o Fettner, ele até hoje, ele é bem importante para o início da psicologia. Mas vai ser o Wundt que vai ser considerado, então, o fundador, né, da psicologia e não o Fettner. O Fettner, ele vai estudar a relação quantitativa entre mente e corpo, da mesma forma como seus predecessores. Ele vai, então, entender como que existe a relação entre essa mente e corpo, entendendo que essa relação ela é quantitativa, ou seja, ela pode ser medida, e existe uma diferença, então, como já havia falado Helmholtz, entre o estímulo material, ou seja, o estímulo que é dado, né, e a sensação que é produzida, ou seja, a resposta. Né? Então, lembra que o Helmholtz ele vai fazer essa medição lá do impulso neural, e aí a partir disso o Fettner vai continuar esses estudos, tentando entender cada vez mais como que se dá a relação quantitativa entre esse estímulo e a sensação como resposta. Então ele vai dizer o seguinte: o aumento do estímulo não vai produzir em intensidade o aumento da sensação. Ou seja, para que a sensação para que o cérebro possa perceber ou ter uma sensação diferente, perceber uma diferença na sensação mental, ou seja, para que o cérebro possa perceber qualquer diferença, o estímulo deve aumentar em maior intensidade. Ou seja, o estímulo tem que ser sempre maior para que o cérebro perceba esse aumento. Se o estímulo não aumentar nessa intensidade maior, o cérebro então não consegue também perceber esse aumento de estímulo. E existe uma grande diferença entre a força do estímulo e a sensação que é produzida na mente. Então ele vai dizer assim, o estímulo material, e agora a gente vai ter que lembrar bem disso,
o estímulo material, ou seja, o estímulo físico, né, o que provoca na pele, por exemplo, vamos pegar sempre o exemplo do palito de dente, né, o estímulo, ou seja, o toque do palito de dente, ele vai ter que aumentar em progressão geométrica para que a sensação mental seja percebida em progressão aritmética. Aí a gente vai ter que lembrar lá do ensino médio o que é progressão geométrica e o que é progressão aritmética. Que ele vai dizer que, olha só, no estudo da relação quantitativa entre o estímulo material e a sensação mental, eu tenho aqui que o estímulo deve aumentar e vai precisar aumentar em progressão geométrica, ou seja, de uma forma muito maior, e essa forma maior vai ser percebida de maneira menor pela mente. Então, quanto mais eu aumento, eu preciso aumentar mais ainda o meu estímulo para que a mente possa perceber esse aumento. A relação ela não é direta. Então eu vou aumentar aqui um pouco a força desse meu estímulo e a mente vai perceber. Não, essa relação ela não vai ser direta, ela vai ser dada em termos de progressão. Oi, pode falar. Pode-se dizer, então, que esse estudo ele precedeu um estudo da somatização? Estudo do quê? Não entendi. A somatização, a relação entre a doença psicológica, por exemplo, e o que a pessoa sente no corpo. Nós não podemos afirmar isso porque esses caras não estavam preocupados com isso. Né? Quando a gente fala em doenças psicossomáticas, isso já é um movimento do século XX, inclusive da segunda metade do século XX, em que vai se estudar porque assim, a psicossomática ela não estuda só a relação entre estímulo e a sensação da mente. A psicossomática ela vai estudar a origem de um problema na mente, influenciando o modo como o corpo funciona e sente. Entendeu? Então, assim, dizer que uma reação, por exemplo, é psicossomática, significa dizer que algo aconteceu na sua mente que originou essa sensação no corpo. Então, é uma relação diferente dessa que o Fettner está produzindo. O Fettner está dizendo assim, ó... Oi, não entendi. Então, isso aí não foi como um precedente, por exemplo, assim, dos estudos dessa parte. Eu estou te falando porque eu estava lendo sobre isso. Não, ele é bem diferente porque o Fettner ele vai estudar a relação entre o estímulo na pele e o que esse estímulo provoca na mente. A psicossomática é o contrário, o que é produzido é como se o estímulo estivesse na mente e a resposta estivesse no corpo. Entendeu? A relação psicossomática é ao contrário disso. E aqui a gente está utilizando métodos psicofísicos de medição de resposta fisiológica entre o estímulo, a codificação cerebral e a resposta que esse corpo vai dar depois. Mas assim, a gente não pode afirmar que o Fettner, por exemplo, vai ter essa influência nos estudos em psicossomática. A psicossomática ela vai ter uma outra relação e uma outra preocupação. Beleza? Então vamos agora para lembrar... Cadê? Oxente. Cadê esse negócio? Não quer passar? Lembrar sobre progressão aritmética e progressão geométrica. A gente vai estudar um pouco esses cálculozinhos maravilhosos aqui que vocês estudaram lá no ensino médio. Mas a gente vai ver isso daqui bem mais simples. Olha, toda progressão ela precisa ter uma razão. Vamos lembrar lá das aulas de matemática. Quem não faltou essas aulas, vamos lembrar aí lá do ensino médio. A progressão aritmética ela se dá através de um crescimento no qual, ou de qualquer tipo de razão, de qualquer tipo de progresso, no qual exista a soma do termo com a razão. Né? T é o termo com a razão. É sempre a relação da progressão aritmética vai ser através da adição, sempre através da soma. Então vamos ter um exemplo aqui. O termo que a gente vai utilizar é 2 e a razão é 2. Então o termo somado com a razão, 2 mais 2 igual a 4. Esse novo termo somado com a razão dá outro
E aí, somado com a razão, é sempre com a mesma razão, os termos serão somados. Então, o que o Fettner está dizendo? Que a sensação mental ela cresce numa medida de uma progressão aritmética. Ela cresce mais lento, ela é percebida mais lentamente. Enquanto que o estímulo material, no qual é progressão geométrica, eu tenho que esse crescimento é dado pela multiplicação do termo com a razão. Então, o mesmo exemplo aqui, ó, termo 2, razão 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Tá vendo? Eu tenho um crescimento maior do estímulo material. Vamos transformar isso num exemplo bem mais claro. Vamos pegar o palito de dente e aí coloca na pele. A primeira força que eu vou, que é o estímulo material, eu vou então provocar uma força que seria o meu primeiro termo de 2. Página, bom, no meu, a página é 69. No meu livro, deve estar por aí. Bom, então olha só. Só que não vai ter esses exemplos todos aqui não, tá? Bom, a progressão então é assim, vamos lá. Vamos supor que eu tenho um palito de dente, vocês têm um palito de dente, aí vocês vão colocar esse palito de dente sobre a pele. Aí vocês vão apertar esse palito de dente sobre a pele. Lembra que na física a gente coloca, a gente entende essa incidência, esse ato de colocar ou de pressionar alguma coisa como força-peso, né? Então vamos lá, vamos lembrar disso e dizer assim, olha, primeira vez que eu vou colocar, que eu vou espetar a minha mão com o palito de dente, eu tenho uma força, que é o meu termo, 2. Ou seja, eu vou lá, vou espetar minha mão, vou espetar meu braço com uma força 2. Então, o meu estímulo material tem a força 2. O que vai acontecer? A minha mente vai entender essa força 2, porque eu tenho um termo. Só que para que eu aumente a minha sensação mental, a razão que se dá, que eu vou infligir a mesma razão, olha, eu vou buscar a mesma razão para as duas, então eu vou aumentar a força que eu estou usando para colocar o palito de dente na minha pele, sempre numa razão 2. Então, olha só, quando eu faço a primeira razão, 2 vezes 2, 4, 2 mais 2, 4, ou seja, eu tenho a mesma percepção do estímulo que é dado. Só que eu preciso aumentar a força para 8 para que eu tenha um leve aumento na minha sensação mental. Depois eu aumento minha força para 16 para que eu tenha mais um leve aumento na sensação mental. Depois eu aumento minha força para 32 para que eu tenha mais um leve aumento na sensação mental. Ou seja, para que a sensação seja percebida pela mente, é necessário que o estímulo aumente em proporção bem maior. Porque a gente vai ter aí um limiar disso, em que nem tudo é percebido pela mente. Inclusive, o próprio Fettner, a gente vai ver mais adiante, o próprio Fettner vai dizer assim, olha, existem forças, existem termos, né, ou forças, que elas vão ser imperceptíveis por serem muito pequenas, da mesma forma que existem forças físicas, né, que elas vão ser imperceptíveis porque elas vão ser muito grandes. Então, quando o estímulo é muito pequeno, a mente não percebe. Porque o estímulo ele vai ser incapaz de produzir uma sensação mental. Da mesma forma, quando o estímulo é muito grande, a mente não percebe, porque ele é muito grande para que a mente possa perceber aquele estímulo. Ficou claro aí essa relação que ele vai dar entre progressão? É igual quando a gente vai fazer imagem de bem, Exatamente, porque a sensação ela é muito, o estímulo material, né, o estímulo da queimadura é muito grande e acaba não sendo percebido então pelo cérebro, ou não é percebido como ou maior, né, não existe uma percepção tão maior como, por exemplo, uma pequena queimadura.
Beleza? Para que isso a gente vai ver já depois dessa questão desse limiar que ele vai falar. Mas aqui, nesse momento, a gente está vendo essa... Para que eu possa perceber mentalmente, para que o cérebro consiga sentir o estímulo vai sempre aumentar, tá vendo? De uma forma muito maior, para que o cérebro perceba um pouco esse aumento. Então, o que o Fettner está dizendo? Que a mente ela não percebe na mesma razão, ou seja, na mesma proporção que o estímulo é dado. Isso, inclusive, vai ser um perigo. E mais, a gente, além disso, tem também diferenças entre essa relação aqui, diferenças individuais entre essas relações. Beleza? Ficou claro aí? Daí, o segundo ponto, a segunda contribuição dele é o limiar absoluto. E aí é que entra isso que a gente estava falando. Dentro da capacidade perceptiva e de cada capacidade perceptiva nossa, nós temos uma mediana, ou seja, uma razão média de percepção, e nós temos um limite, um limiar máximo, que está representado por esse tracejado azul, e um limiar ou um limite mínimo representado por esse tracejado vermelho. Então, só o que o corpo ou o que a mente consegue perceber está dentro desse limite aqui. Então, aqui é um limite que é entendido então como um limiar de normalidade. Dentro dos limites máximos e mínimos, eu consigo perceber os estímulos. Tá vendo? Então, tudo que está dentro desse limite, mesmo que ele seja superior à mediana ou inferior à mediana, tudo que está dentro do limite, nós conseguimos perceber. Ele vai chamar isso de limiar absoluto, os pontos do qual, abaixo ou acima, as sensações não podem ser detectadas. Ou seja, qual é o limiar absoluto máximo? Ou seja, eu tenho um limite aqui no qual o cérebro não consegue perceber esse estímulo. Assim como eu tenho um limite mínimo do qual o cérebro não consegue perceber esse estímulo. Então, abaixo desse limiar ou acima, né, abaixo desse limiar ou acima desse limiar, né, abaixo do limiar ou acima do limiar, o cérebro não consegue, a mente não consegue perceber, a sensação nem é detectada pelo cérebro. A gente tem um exemplo clássico que eu acredito que todo mundo conhece, que é o som. Né? Nós sabemos que o ouvido humano ele só é capaz de perceber o som a partir de um limiar mínimo e máximo de decibéis. Abaixo dessa quantidade de decibéis ou acima, quando o som é muito alto, o ouvido humano não consegue. O som é muito baixo ou o som é muito alto, o ouvido humano não consegue perceber, ele nem escuta o som. Então, somente dentro dessa faixa de decibéis é que nós conseguimos escutar ou perceber. Da mesma forma, o olho, por exemplo, apenas num limite mínimo de luz, a gente consegue perceber alguma coisa. Abaixo desse limite mínimo de luz, ou de incidência de luminosidade, o olho humano não conseguiria perceber. Por exemplo, outros animais conseguem perceber as coisas, os objetos, ou até mesmo a luminosidade, com limiares bem menores do que o nosso. Para a gente, a luz, ainda que exista uma luz muito fraca, a nossa capacidade de percepção, a nossa limiar, né, nossa capacidade de percepção de luz é bem menor do que vários outros animais, assim como também um lugar muito iluminado, com muita luz, também fica imperceptível para o olho humano. A gente acaba não enxergando nada também. Então, isso o Fettner vai trazer, vai contribuir através dos seus estudos de psicofísica. O limiar absoluto, então, é o ponto do qual, abaixo ou acima, as sensações, ou nenhuma sensação pode ser detectada pela mente. Beleza, galera? Alguma pergunta? E, por último, o limiar diferencial, que é o ponto em que a menor alteração do estímulo pode provocar uma mudança na sensação. E aí tem um exemplo bem bacana que é do peso. Vamos pegar aqui, por exemplo, a gente pega um peso com a mão
e esse peso aqui ele tem 5 quilos. E a gente levanta esse peso de 5 quilos e a gente tem uma sensação, ou seja, o corpo e a mente percebem esse peso de uma determinada forma. Se eu aumento 100 gramas nesse peso, a sensação que é produzida não se modifica. Se eu aumento mais 50 gramas e aí passa a ter 5 kg e 150, o cérebro e o corpo, né, a sensação é percebida da mesma forma como se fosse 5 kg e 100 ou 5 kg normais. Então vamos supor que somente a partir lá de 5,5 kg é que nós vamos começar, ou seja, a mente vai começar a perceber que existe uma mudança, uma alteração nesse estímulo, né? Uma mudança nesse estímulo que vai provocar essa mudança de sensação. Então, ou tem gente aí que vai ter uma capacidade maior, isso daqui, todos esses elementos vão se aplicar às diferenças individuais, e aí vai ter gente com uma capacidade física maior que é preciso aumentar 1 kg para 6 kg para que se perceba, para que se tenha alguma mudança na sensação. Então, o limiar, ou seja, o limite diferencial, significa dizer que existe um limite mínimo para se alterar o estímulo, para que se ocorra então essa mudança também na sensação. Lembrando que o limiar diferencial ocorre lá na diferença mínima perceptível, né, e no limiar absoluto do Fechner, ou seja, eu tenho que aumentar aqui muito para que, né, numa progressão geométrica no estímulo material, para que a sensação possa ser então percebida. É o mesmo princípio, só que ele vai dizer que existe um limite para que essa sensação realmente possa ocorrer. Bom, então tudo isso vai organizar essa psicofísica e vai contribuir, né, todos esses três vão contribuir para esse estudo da psicofísica, estudando cientificamente as relações entre os processos mentais e os processos físicos. E o Fechner, ele vai desenvolver então 3 métodos a partir do estudo da psicofísica. O primeiro é o método do erro médio, também chamado de método do ajuste, que consiste, por exemplo, num indivíduo em ajustar o estímulo que ele recebe até ele sentir que esse estímulo é igual a uma padrão constante. Seria lá o nosso primeiro exemplo que ele utilizou, né, que ele falou sobre a diferença mínima perceptível. Ou sobre o limiar absoluto, né? Então eu tenho aqui que existe um valor médio de diferença entre o estímulo padrão e o ajuste que o indivíduo tem que ter. Para que eu possa calcular esse valor médio, eu preciso primeiro calcular o erro médio, ou seja, quais as diferenças que podem incidir a erro na minha experiência. Então eu calculo primeiro aquilo que pode ser considerado uma mediana ou um erro médio, para que eu possa então calcular todas as proporções da minha relação entre o estímulo material e a sensação mental. O segundo é o método de estímulo constante, que é lá o nosso segundo exemplo, né, que consiste então em medir a diferença do estímulo que é necessária para se produzir uma proporção específica, né? Aí tem um exemplo lá do peso também. A pessoa vai levantar, por exemplo, aquele peso de 5 quilos, e aí depois ela vai levantar um peso de 4,8 kg, depois de 5,5 kg, depois de 4,5 kg, e aí você vai variando os estímulos e a pessoa vai ficando dizendo se esse peso que ela está tendo é maior ou é menor do que o primeiro. Então, primeiro você vai lá, levanta um peso de 5 quilos. Aí você vai ter a sensação e a percepção mental desse peso de 5 quilos. Daí depois o Fechner diz assim, agora levanta esse peso aqui. Aí ele te daria um peso, por exemplo, de 4,7 kg. E aí ele vai perguntar de ti, esse peso é menor do que o primeiro ou ele é maior do que o primeiro? E aí tu iria dizer, esse peso é, sei lá, menor. Vamos supor que você dizer que é menor. Aí depois ele te dá um peso de 6 kg. Esse peso é maior ou menor? Depois ele te dá um peso de 4,8 kg, e assim ele vai comparando as respostas através de um método que ele vai chamar de estímulo constante, mudando os estímulos para mais ou para menos e entendendo como esses estímulos afetam a percepção
do sujeito. E o método... Oi? Não sei te dizer. Pelo menos não a partir desses elementos da psicofísica. Eu não sei te afirmar que, por exemplo, esse é o mesmo princípio utilizado para as substâncias químicas. Eu não saberia te responder, posso pesquisar e te responder na próxima aula se esse método dele tem alguma coisa a ver com a testagem química de elementos ou, né, substâncias químicas no corpo. O que ele fez, essa compreensão dele, é apenas da relação entre um estímulo material, que seria esse estímulo físico dado no corpo, externamente. Ele não faz, por exemplo, o Fechner não tem registro de secar corpos, então ele faz sempre com a reação do corpo vivo, da pessoa, né, do seu objeto vivo. Então, sempre estimulando fisicamente e observando o tempo de reação ou como se dá a reação desse objeto, no caso, um ser humano, um animal e assim por diante. Beleza? Aí depois eu vou dar uma pesquisada, ver se o Fechner, ou se ele tem alguma contribuição, se ele retirou isso de onde ele tirou esse método, de onde ele organizou esse método. Esse método dos limites, ele vai pegar lá, por exemplo, 2 pesos, né? E vai dar para você lá. Vou te dar aqui 2 pesos diferentes. Então, esses 2 pesos vão ser aumentados e vão ser, ou reduzidos, até que você diga, né? Note a diferença e diga para o Fechner que existe uma diferença entre esses estímulos. Então, esse é chamado de método dos limites, que é o que dá aquele estudo do limiar absoluto e do limiar diferencial. Beleza? Então aqui, através desses 3 métodos, nós temos aqui, voltando, né, a relação quantitativa entre a mente e o corpo, que é o nosso primeiro método, que é o do erro, né, ou o método... meu Deus, me foge as palavras. O método do ajuste ou o método do erro seria essa relação entre o estímulo material e a progressão e a sensação mental. O segundo, que é o método do estímulo constante, seria o limiar absoluto, o estudo do limiar absoluto. E o terceiro, que é o estudo dos limites, o estudo do limiar diferencial. Então, nós temos esses 3 métodos desenvolvidos pelo Fechner. Bom, e aí, a partir deste momento, nós já iniciamos, né, nós já vamos iniciar o nosso capítulo 4, né, com a fundação oficial da psicologia. Esses 3 experimentalistas alemães vão influenciar muito a partir dos seus estudos em psicofísica e vão influenciar, logicamente, as atividades do William Wundt. Parece que fica uma pronúncia diferente, mas é William, como se a gente falasse, né, William mesmo no inglês. William Wundt. E ele então vai buscar os métodos das ciências naturais e vai também empregar os mesmos métodos das ciências naturais, os mesmos métodos psicofísicos, os mesmos métodos experimentais. Ele vai vai empregar para o estudo das relações da mente, né, dos estudos mentais. Ele vai unir, então, todas essas linhas de pensamento, ele vai unir todos esses procedimentos anteriores do Fechner, do Helmholtz, do Weber, e vai compor, então, um modo e um método que vai se tornar eficaz para o estudo da mensuração da mente ou a aplicação de métodos experimentais ao estudo das operações conscientes. A gente vai ver a partir do capítulo 4 que o Wundt vai se dedicar e vai entender que existe um método de funcionamento ou de operação da mente consciente, e ele vai então utilizar-se de todos esses métodos experimentais, inclusive influenciado por todos esses métodos experimentais, para desenvolver as suas teorias e compor a psicologia como ciência. E aí existem elementos próprios deste momento que vão fazer com que o nosso amiguinho Wundt seja considerado
o fundador, o criador oficial da psicologia como ciência. Esse é o ponto em que as autoras então destacam como elemento, como ponto principal então da psicologia científica. A partir daqui, a partir deste momento e a partir do capítulo 4, nós já vamos adentrar pela psicologia científica.